Olá pessoal, hoje iremos falar sobre o ciclo cardíaco, mas antes iremos conhecer alguns conceitos necessários para compreender o conteúdo. Sabendo que o coração é um órgão muscular e funciona como uma bomba que impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos, parando agora para uma breve análise. O sangue atua no transporte de substâncias, na regulação do pH dos líquidos corporais e na proteção com a coagulação sanguínea. Ele é constituído de plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Esse componente percorre pelos vasos sanguíneos, que podem ser as artérias, veias ou capilares sanguíneos. Retornando ao coração, ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, estando localizado dentro da caixa torácica, entre os pulmões, e para entender seu ciclo, vamos reforçar apenas mais 2 conceitos. Existe a contração, que faz o bombeamento do sangue para esses vasos sanguíneos, e o relaxamento, no qual entra sangue no coração. A fase de contração recebe o nome de sístole e a fase de relaxamento recebe o nome de diástole. Como podemos visualizar no vídeo, existe um momento em que ocorre a contração do músculo e o relaxamento deste. Seguindo, vamos ao conceito de fluxo sanguíneo. Como o próprio nome expressa, o fluxo sanguíneo significa a passagem de uma quantidade de sangue em determinada direção. Para que ocorra o fluxo, os átrios e os ventrículos não podem contrair simultaneamente. Imagine o que aconteceria se ambos se contraem de uma vez. O sangue dentro dele ia esfriar para todo lado e não iria existir fluxo sanguíneo. Então, para garantir esse fluxo, os átrios e os ventrículos não contraem simultaneamente. Primeiro acontece a contração atrial e depois a contração ventricular. Entendendo esses conceitos, agora vamos para o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco corresponde a um conjunto de eventos que acontece entre o início de um batimento até o próximo e contém 6 fases. Vamos começar com o sangue entrando pelos átrios esquerdos e direito no coração. No átrio direito, ele entra através das veias cavas e no esquerdo chega pelas veias pulmonares. Enquanto isso, o sangue está sendo bombeado ao redor do corpo. Já a fase da sístole atrial, na qual as válvulas atrioventriculares se abrem e permitem que o sangue flua dos átrios para os ventrículos, enquanto as válvulas semilunares permanecem fechadas de forma a evitar a ejeção prematura para o interior dos grandes vasos. Durante essa fase, os átrios se contraem simultaneamente para a abertura da válvula mitral e da válvula tricúspide, forçando o sangue para as câmaras cardíacas inferiores. A principal função da sístole é bombear o sangue quando o coração está contraído, de modo que passe da aorta para a artéria pulmonar. A diástole corresponde ao relaxamento do músculo cardíaco, que é quando o coração tem uma pressão interna menor para que os ventrículos recebam o sangue das veias pulmonares e veias cavas. É quando o sangue entra no coração, ocorrendo a diástole ventricular e arterial. Há a fase de enchimento ventricular, sendo a fase final do ciclo cardíaco, que, como o nome diz, é quando os ventrículos começam a se encher com o sangue vindo dos átrios, significando que as válvulas semilunares estão fechadas e as válvulas mitral e tricúspide estão abertas. Os ventrículos estão relaxados e são preenchidos em até aproximadamente 70% de sua capacidade máxima.
Com isso, cerca de 70% do sangue escorre para os ventrículos sem que haja contração cardíaca. Após esse enchimento passivo, ocorre a contração atrial, em que o restante do sangue alojado nos átrios é empurrado para os ventrículos, assim iniciando a contração dos ventrículos. A pressão intraventricular faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem. Esse fechamento é essencial para que não ocorra o refluxo sanguíneo, ou seja, que o sangue retorne para os átrios. As válvulas cardíacas se abrem e fecham de acordo com a pressão sanguínea dentro das cavidades do coração. Então, quando a pressão das válvulas atrioventriculares se fecham e iniciam a contração ventricular, a pressão ventricular precisa estar acima da pressão das grandes artérias para que haja a abertura das válvulas semilunares. Essas válvulas são responsáveis por designar o sangue para os pulmões e a aorta, fazendo com que este deixe o coração. Portanto, no início da contração ventricular não existe a ejeção de sangue porque as válvulas semilunares estão fechadas e essa fase é denominada de contração isovolumétrica, porque não ocorre alteração no volume de sangue dentro dos ventrículos. Em algum momento, no início da contração ventricular, a pressão dentro dos ventrículos excede a pressão nos troncos arteriais e as válvulas são abertas forçadamente, permitindo a ejeção ventricular, sendo dividida em ejeção ventricular lenta, quando o sangue começa a ser ejetado, diminuindo assim o volume do fluxo sanguíneo, e ejeção ventricular rápida, quando o sangue é ejetado dos ventrículos de maneira abrupta, que podem ser representadas nessa parte do gráfico, no topo desta onda, e conforme o sangue é expelido, ocorre a redução gradativa da pressão ventricular, como podemos ver no final da onda azul. Com essa redução da pressão ventricular, as válvulas semilunares se fecham e com esse fechamento acontece o relaxamento isovolumétrico. Não há sangue passando pelas câmaras cardíacas ou para o fora do coração, ou seja, os ventrículos estão relaxando e não acontece ainda o enchimento. E conforme a pressão continua caindo, a pressão arterial supera a dos ventrículos e as válvulas atrioventriculares se abrem. Por fim, trouxemos algumas curiosidades para tornar o entendimento mais dinâmico e descontrair um pouquinho. Você sabia que o coração bate cerca de 100 mil vezes por dia e que ele bate em média 35 milhões de vezes durante o ano? O coração, como dito anteriormente, funciona como uma bomba e através do batimento ele fornece sangue para todo o nosso corpo. Outra curiosidade é que o coração bombeia aproximadamente 85 gramas de sangue em cada contração rítmica. Ao longo do dia, pode chegar a cerca de 74 mil litros. Imagino que isso seria durante uma vida inteira. Mais uma curiosidade, sabendo que o coração é um potente gerador de energia, acredita-se que é capaz de chegar até a Lua com a energia gerada pelo órgão durante toda a vida. Por último, uma curiosidade bem sentimental. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia observou que os batimentos cardíacos de um casal apaixonado podem ficar sincronizados. Legal, não é? O coração é um órgão extremamente curioso e interessante. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos pelo trabalho e por assistir nosso vídeo. Muito obrigada!